Olá pessoal, um ótimo dia para todos vocês. Espero que todos e todas estejam muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Andréia, sou professora, psicopedagoga e hoje eu vim aqui falar com você pai, com você mãe, né, dando continuidade àquele vídeo dos marcos do desenvolvimento para criança de 0 a 1 ano, né, que eu passei para vocês na semana passada. E eu fiquei pensando um pouco sobre aquele vídeo porque eu apresentei para vocês algumas características, né, que são fundamentais para o marco do desenvolvimento da criança até 1 ano e acabei, assim, inserindo aquele vídeo na minha vivência, na minha prática, né, com o meu filho Bernardo. Quem me acompanha aqui no canal já ouviu um pouquinho, né, sobre a minha história com o Bernardo, como que eu identifiquei o autismo nele e como que vem sendo, né, de lá pra cá. E aí eu fiquei pensando, né, eu apresentei aí algumas habilidades que a criança tem a partir, né, do 0 a 12 meses, a 1 ano, e eu não apresentei, né, os principais aí sinais que a gente já consegue nas primeiras semanas de vida da criança identificar como possíveis sinais de autismo. Lembrando, pessoal, para que seja autismo, né, a gente precisa aí de vários sinais, não é 1 ou 2 sinais que já vai falar, meu filho, né, tem autismo. É preciso aí fazer um levantamento, né, diário dessa criança, ver se tem pelo menos 6 aí desses sinais que apresentam, né, que a criança apresenta, que está dentro aí do transtorno do espectro autista, né? Para quem não sabe, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, neural aí, que vai prejudicar algumas habilidades da criança, né, que a gente chama aí tríade do autismo, que seria a dificuldade de comunicação social, dificuldade de interação social, né, interação com o outro. Essa dificuldade da comunicação social está voltada para a linguagem, verbal e não verbal, e do contato visual, né? Então, a gente, quando está conversando com alguém, a gente olha nos olhos dessa pessoa, até mesmo para a gente identificar quais são os sinais, quais são os gestos aí que ela está passando. Tem um livro chamado Corpo Fala, né, que mostra aí um pouquinho de quando a gente está com o braço cruzado, quando a gente está com a cara amarrada e tal, que apresenta uma comunicação não verbal. E a criança com autismo, né, ela não tem essas 3 habilidades aí de forma efetiva, né? Elas têm aí várias dificuldades dentro dessas habilidades que são fundamentais para a gente viver em sociedade, né? Então, a parte da comunicação, que envolve a linguagem, a parte da interação social com o outro, né, essa troca aí com o outro, as brincadeiras com o outro, e o contato visual, olhar nos olhos, né? Porque a gente precisa desse contato para ter o processo aí de imitação para a gente poder também viver em sociedade, né, a aprendizagem aí das regras sociais. E a criança dentro do espectro, ela vai ter essas dificuldades nessas 3 aí habilidades, é claro que tem outras aí, mas essa tríade, né, elas são aí fundamentais para a gente fechar o diagnóstico dessa criança com autismo, ok? Então, pensando no vídeo da semana passada, né, que eu apresentei para vocês aí alguns marcos do desenvolvimento da criança até 1 ano de idade, hoje eu venho aqui, né, além da minha experiência com o Bernardo, confesso que quando eu identifiquei o autismo nele já com 1 ano, quase 1 ano e 6 meses aí, eu não tinha identificado já nos primeiros meses de vida. E depois, quando eu fui fazer um levantamento mais aprofundado, né, se realmente aquilo estava acontecendo naquele momento, já acontecia em outros momentos, eu percebi que o meu filho já apresentava algumas características aí do autismo já nos primeiros meses de vida. E por conta disso que eu quero fazer esse vídeo, para ajudar você pai e você mãe, não passar pelo que eu passei, né? Porque o meu filho precisou aí 1 ano e 9 meses aí, para eu conseguir efetivamente identificar, né, essa regressão. O caso do meu filho foi regressivo, né, ele até um período aí da vida dele, ele conseguiu se desenvolver de forma, né, normal. É claro que tinha essas pequenas aí sutilezas que eu não identifiquei, mas que aparentemente ele estava no desenvolvimento normal. E aí, com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 9 meses aproximado aí, meu filho começou a regredir, né? Ele não gostava mais de ficar perto das pessoas, ele não gostava que pegasse ele no colo, aquela criança alegre que sorria para todo mundo, que não podia ver as pessoas, já estava dando o bracinho, parou de fazer essas pequenas coisas, né, de desenvolvimento, até mesmo a parte do babucear, a parte aí do engatinhar, a fala dele aí demorou bastante. Meu filho com quase 3 anos vai começar a ter uma fala um pouco mais desenvolvida, né, montando uma frase, mas ainda assim uma frase de colalia, né, que seria repetições aí, seja ela, né, de um desenho, da fala de uma pessoa e assim por diante, né. Já comentei isso daí em outros momentos, mas só para não ficar muito longo o vídeo,
eu vou colocar aí pra vocês algumas características, né, de 0 a 12 meses aí que você consegue identificar da sua criança, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente consegue identificar, seja no banho, seja no momento da alimentação, troca de fralda, é o contato visual, né? Lembra uma das tríades que eu falei pra vocês? Então, essa criança, já de bebezinho, quando a mãe está amamentando, que olha assim para a criança, vê se essa criança também retorna esse olhar, se ela fixa esse olhar na mãe, porque não quer dizer que a criança não vai ter o contato visual. Mas esse contato visual é muito pobre, né? Então ela olha e desvia, né? Ela não fica fixa ali aquele olhar em você. Ela não presta atenção nas informações que você está transmitindo, né? A gente, quando tem um bebezinho, a gente começa a falar com ele, cantar musiquinha, ou, né, ficar, meu amorzinho, né, aquelas vozinhas aí todas mimosas pra chamar a atenção dessa criança. E uma criança dentro do espectro, ela não demonstra reação, ela não tenta, né, dar aquele sorriso, não tenta, de alguma forma, expressar que ela tá gostando daquela sensação que você tá transmitindo pra ela. E ela desvia muito o olhar, né, ela olha pra você, mas já vai olhar pra outras regiões, ou coloca algum objeto na frente e não fica aí muito perceptível ao que você está fazendo, né? Então ela não tem esse contato visual, né? O movimento também de atender o nome, né? Ou o barulho, você pega um chocalho, né? E joga de um lado, de outro, vê se ela acompanha com os olhos ou se ela continua olhando para aquilo que, né? Pode ser o móvel, pro berço, enfim, e não dá atenção para aquilo que você está falando para ela, né? Esse contato visual aí, ou acompanhamento dos sons, né? Dependendo do som, também gera muita irritabilidade para essa criança. Pode ser uma TV, pode ser, no Bernardo, por exemplo, por muito tempo, o ventilador incomodava o Bernardo, né? Então a gente não podia deixar o ventilador ligado, o rádio ligado incomodava muito para ele, né? Ele colocava assim a mãozinha no ouvido, isso daí já com quase 10 meses de vida, né? Então, são alguns sinais que você já consegue identificar já nesses primeiros meses, né? Em sentido dessa irritabilidade, se você pega ela no colo, né? Então, quando você pega a criança no colo, ela se sente incomodada, ela não gosta muito que peguem ela, que toquem muito ela, né? Então, ela fica muito irritada, ou é aquela criança que já vai logo, assim, né? Porque a gente tem esses dois pontos também. Criança que se irrita muito com o contato e aquela que vai muito rápido, né? Ao contato do outro aí, e de repente ela para de fazer isso, né, como foi o caso do meu filho. Em relação ao sono, se é uma criança que tem um sono muito agitado ou uma criança que dorme demais, é uma criança muito passiva, né, a gente fala assim, aquela criança boazinha que você deixa no berço, ela fica o dia inteiro, né, então isso daí também já são alguns sinais que você consegue identificar em relação à sua criança, a movimentos repetitivos, né? Ela com 6 meses, ela já começa a ficar sentadinha, com 7 meses, e aí ela começar a manusear alguns objetos, ver como que ela manuseia esse objeto. Ela vai enfileirar, né? Ela vai empilhar, como que essa criança faz? Ou ela tenta, de alguma forma, fazer aí alguma interação com esse brinquedo, né? Ela faz aquele empilhamento aí, igual meu filho fazia de carrinhos, ou pegar esses objetos e colocar um em cima do outro, ou por cores, né? Se você tenta imitações, você joga objeto para ver se a criança joga também. Se ela faz isso com você, se ela não faz, já é um sinal aí para você observar. Em relação a comando, né, quando ela já começa a identificar algumas coisinhas aí, isso já com 10 meses, 11 meses, se você dá algo para ela, pede para ela jogar no lixo, né, se ela aponta, ou por necessidade, né, ou por interesse de algo. Então, por exemplo, meu filho não apontava. Quando ele queria água, ele muitas vezes ficava olhando pra mim, ou ele chorava, né, ou ele me levava até o local, mas ele não apontava o que era, não me apontava o que era água, né, ele me levava até o filtro e ficava parado ali. Mas ele não apontava e nem visualizava, nem ficava olhando para a água para me dizer que ele queria água, né? Então a gente tinha que tentar identificar o que ele queria, ou quando era um objeto também que ele queria, ele não apontava. Assim como alguma coisa de interesse, né? Tá passando, sei lá, ele gostava muito da Peppa. Então, quando a criança gosta muito da Peppa, vê o desenho da Peppa em algum lugar, ela vai, olha, aponta, mesmo que ela não saiba falar, ela vai apontar para que o pai, né, veja e olhe. E o detalhe é assim, ela vai apontar, olha para você e olha para o objeto, né, porque essa atenção compartilhada aí, ela é muito importante para esse processo de interação com o outro.
se ela tem desinteresse em relação às outras crianças, né? Quando você vai no parquinho com seu filho, ele brinca com as outras crianças ou ele prefere ficar isolado, ele não quer que ninguém toque nos seus brinquedos, ele fica de costas, né, para outras crianças, prefere ficar no cantinho dele sozinho. O Bernardo, assim que ele entrou ele entrou com 8 meses no pré, né? No pré não, na creche. E aí, ele teve muita dificuldade com a alimentação, né? Então, alimentação seletiva, eu não coloquei na minha listinha aqui, mas alimentação seletiva, né? O meu filho, ele teve que reduzir o tempo dele na creche, justamente porque ele não se alimentava, né? Justamente porque ele não conseguia aí inserir os outros alimentos que as crianças da idade dele já consumiam, né? Já com 10 meses. E a gente teve que reduzir para 4 horas, então, o tempo dele na creche, né? Porque ele só tomava o leite. Ele não se alimentava com outros alimentos. E detalhe, pessoal, ele no começo ele comia tudo, né? As papinhas, frutas, e de uma hora para outra meu filho parou de comer tudo isso, né? Então ele ficou só no leite, só consumindo leite e banana. Meu filho até os 2 anos de idade ele consumia banana assim de uma forma absurda. Eu falava que ia plantar aqui no quintal, né, cachos de banana para que ele se alimentasse dela, porque era só o leite e a banana. E aí, com muita dificuldade, a gente conseguiu isso, pessoal, pra vocês terem uma ideia, ele já com quase 4 anos que a gente conseguiu induzir o arroz e o feijão para ele comer, né? Então, para vocês verem como que a criança pode se desenvolver, né, de uma forma aí típica, normal, e de repente essa criança parar, né, com essas habilidades aí, que é a perca da habilidade ou regressão. E no meu caso, eu dizia que era justamente porque meu marido tinha começado a trabalhar à noite, eu também tive que trabalhar à noite, né, além do dia, porque você que é professor sabe, né, como que é a nossa realidade. E aí eu achava que aquelas reações do meu filho era uma forma de dizer que estava sentindo falta da gente, né, e na verdade não. Que isso acontece bastante, né, que é a negação, que é a não aceitação de que realmente há alguma coisa errada ali com a nossa criança, né. Então esses são alguns sintomas aí que a gente já consegue identificar em relação à nossa criança. Há um que eu esqueci que é muito importante, que é o balbuciar, né? Então, a partir dos 6 meses aí de vida da sua criança, ela já começa a balbuciar, né? Você vai falando e ela, né? Tentando daquele jeitinho dela conversar com você, ter alguma forma de diálogo a partir do balbuciar, ou ela tá no bercinho e começa, né, ter essa conversa aí com os bichinhos dela, com os brinquedinhos dela. E quando, né, uma criança dentro do espectro, isso não ocorre muito pouco, né, com uma menor intensidade aí, fazendo com que essa criança ela tenha já esses sinais aí do prejuízo da fala, né, que o balbuciar é um dos primeiros processos aí para essa fala ser desenvolvida de forma correta. Além, né, do prejuízo motor, né, então ela pode ter dificuldades de pegar objeto, ela pode ter dificuldades aí de jogar objeto, mover o corpinho, ou de engatinhar, ou, né, os primeiros passos aí do andar. Então, tudo isso aí, pessoal, é sintomas, né, que você consegue identificar já nos 12 meses de vida da sua criança, que muitas vezes passa despercebido pela gente, né, até porque muitas vezes, e eu digo isso por experiência própria, né, eu já falei no vídeo, um dos meus primeiros vídeos aí, que eu passei em média de 6 pediatras, né, e a maioria falou pra mim que eu tinha que respeitar o tempo do meu filho. E uma coisa que eu concordo com a Mayara Gaiato é que depois dos 2 anos, eu coloco até antes, né, de 1 ano aí, 1 ano e meio, que o seu filho não está se desenvolvendo de forma típica, de forma normal, você já tem que investigar. Porque, como eu sempre falo para vocês, a intervenção precoce é o que mais vai resolver aí para sanar esses prejuízos. Eu sou prova disso, né, o meu filho tinha um atraso aí, quando ele começou a terapia, de quase 1 ano de atraso do desenvolvimento dele, né? E aí, com a intervenção precoce, hoje eu não posso dizer, porque a pandemia acabou prejudicando muito nas terapias do meu filho, mas antes da pandemia, ele só tinha 5 meses de atraso, né? Então, para uma criança que tinha aí 1 ano de atraso de desenvolvimento, ela, de acordo com o marco dela aí, do desenvolvimento, ela tinha aí 5 meses, né? Comparado às outras faixas etárias aí que ele estava com atraso no desenvolvimento. Então, sempre, gente, que vocês identificarem mais de 6 aí, coloca aí, vai mais de 5 sintomas do que eu apresentei, vocês já procurem aí um especialista. Se o seu filho está se desenvolvendo de forma normal e de repente você começa a perceber essa regressão do seu filho, já procure um especialista, né, um psicólogo que atende, especialista em aba, que é especialista em autista, pediatras, né, também especialistas, neuropediatras, que vão contribuir aí com você para essa investigação.
É fundamental que a gente, ao identificar esse atraso aí nos nossos filhos, né, no desenvolvimento deles, seja na fala, seja na interação, na comunicação ou motora, ou cognitiva mesmo, você já procure um especialista. Não espere, não fique na ideia, na ilusão de que cada criança tem o seu tempo. Cada criança vai aprender sim da sua maneira, da sua forma, mas ela tem que atingir aí esse marco do desenvolvimento de forma correta, porque senão, como eu já falei para vocês, vira uma grande bola de neve, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas, né, dessas pequenas aí estratégias que a gente tem que identificar já nos primeiros meses de vida dos nossos filhos, porque isso vai com certeza contribuir para o desenvolvimento dele, tá bom? Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!